Boa tarde, eu sou a Josi Cozempo, estamos aqui juntinhos novamente no Sobre Isso, o seu programa aqui pela Rede Cinturão Verde, de segunda a sexta às 14 horas. Existem profissões que exigem preparo físico, outras exigem preparo técnico e há aquelas que exigem também força emocional, equilíbrio e humanidade todos os dias. A nossa convidada de hoje escolheu uma carreira que reúne tudo isso. Ela tem formação na área da saúde, mestrado em bioquímica e biologia celular e poderia ter seguido muitos caminhos, mas decidiu colocar a própria vida a serviço do cuidado com o outro. Hoje, como primeiro tenente do Corpo de Bombeiros em Cianorte, atua na gestão de pessoas, no subcomando da unidade e também na linha de frente de ocorrências que exigem preparo, rapidez e sensibilidade. Por trás da farda existe uma mulher que acredita que ninguém é super-herói e que para salvar vidas é preciso também cuidar de quem cuida. Recebemos hoje no Sobre Isso Cássia Patrícia dos Santos Feitosa. Cássia, Tenente Cássia, seja muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, conversando um pouquinho mais sobre a nossa profissão, especialmente nessa profissão através do viés de ser mulher, né, torna as coisas um pouco diferentes. É verdade. E é exatamente por ser mulher que nós vamos apresentar para você um pouco da pessoa por trás da Tenente Cássia. A Cássia como pessoa, como mulher. Eu já gostaria de alertar você que essa entrevista é uma entrevista diferente, que hoje você vai conhecer um pouco da Tenente Cássia, mas também um pouco da Cássia como pessoa. Ela que é uma pessoa muito conhecida aqui em Cianorte, talvez provavelmente você a conheça, Cianorte é uma cidade pequena, então eu te convido para conhecer um pouco mais dessa pessoa tão querida aqui em Cianorte. Tenente Cássia, eu gosto de começar sempre pelo começo. Você nasceu em Londrina e cresceu vendo sua mãe trabalhar praticamente sozinha. Que marcas essa infância deixou em você? Os meus pais se separaram, eu ainda era muito criança, né, eu tinha apenas 5 anos de idade, e realmente a minha mãe acabou me criando praticamente sozinha, sem uma figura masculina muito próxima do meu pai, né, eu acabei sendo criada bastante afastada. Então eu acredito que ver a minha mãe desde criança, assim, o tanto que ela se desdobrava para conseguir me criar, já foi criando em mim uma certa identidade inconsciente de, eu preciso me virar sozinha, eu preciso me cuidar sozinha, porque não há ninguém por mim, assim como eu estou vendo a minha mãe. Então eu acho que hoje eu trago com muita consciência esse fato que o registro de vê-la, assim, sempre batalhando e se desdobrando para me criar, acabou criando em mim essa questão de uma independência, uma necessidade de Te independência. tornou uma mulher forte, de certa forma. Teve um ponto positivo de algum modo. Exato, exato. Inconscientemente eu acabei me tornando exatamente forte por conta dessa ausência de figura masculina. Inclusive, para os homens que estão nos assistindo, se você é papai, cuide bem das suas menininhas, porque as crianças, as meninas especialmente, elas precisam ter esse contato com o pai precisa ser o super-herói da menina, para que ela cresça se sentindo protegida, com essa noção de que ela não precisa dar conta de tudo sozinha. Essa referência faz toda a diferença, né? Inclusive lá na frente, na vida da mulher, né? Enquanto esposa, enquanto mãe, faz toda a diferença. Esse cuidado do pai enquanto criança, né? Porque, felizmente, a gente pode se reconstruir. Se teve uma ausência paterna, a gente pode se fortalecer e superar. É possível, é totalmente possível. Mas quando há um acompanhamento desde criança, faz toda a diferença, né, Tenente? Com certeza. Tenente, você falou sobre independência. Em que momento você percebeu que você queria essa independência e uma carreira sólida? Então, a gente comentou sobre a questão da infância, essa questão da paternidade. Depois a minha mãe se casou de novo e, de uma certa forma, teve uma repetição desse padrão com o meu padrasto. Então, mais ainda, eu percebi que eu queria construir uma vida independente por conta desse relacionamento com figura masculina mesmo. Eu era adolescente, devia ter ali meus 12 para 13 anos, e minha mãe sempre me estimulou muito. Ela sempre falava: não, filha, eu não pude estudar, então você tem que estudar. Então ela me deu todo o apoio possível para que eu estudasse, me incentivou a prestar vestibular.
E isso, então, eu acho que mesmo esse incentivo dela já me estimulou também a independência. E isso associado com a relação dos meus pais, com certeza. E ela te incentivava a estudar. E a sua primeira escolha profissional foi a área da saúde, né? O que te encantava na ciência e na farmácia? Ah, eu sempre fui uma cientista, né? Desde pequena, aquela criança que brincava, que mexia ali as folhinhas e tirava o extrato coloridinho das flores. Eu sempre fui meio cientista desde criança. E eu sempre gostei muito das matérias assim de biologia e química, essa ideia de estudar o corpo humano, os potenciais que uma reação química pode trazer. Nossa, você junta uma coisa com outra e isso dá outra coisa. E as matérias mais relacionadas a isso, e de certa forma inconsciente, que hoje eu entendo melhor que esse cuidado ao próximo, me levaram para a farmácia, que foi o que mais coincidiu. Tenente Cássia, além da graduação, você fez também o mestrado, né? Estava em um caminho acadêmico bem estruturado. Em que momento surgiu a ideia de prestar concurso para o Corpo de Bombeiros? Já desde a época da farmácia, porque a farmácia ela abre um leque de opções muito grandes dentro da própria profissão. Então, mesmo durante o curso, a gente conheceu algumas carreiras que a gente poderia seguir. E uma delas era a carreira militar. Eu tive instrução com um professor que ele tinha servido no exército como farmacêutico temporário. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa bem apegada à ordem. Eu gosto muito de ordem, né, que é uma característica grande do militarismo. E quando ele falava da solidez da carreira, das oportunidades que ele tinha tido, aquilo já ficou na minha cabeça um pouco. Então, mesmo como farmacêutica, eu cheguei a prestar concurso para farmacêutica das Forças Armadas. Cheguei a prestar concurso da Aeronáutica e do Exército. Mas é um concurso bastante concorrido, então na época eu não logrei êxito, não consegui ingressar. Quando eu terminei, depois acabei indo para a carreira, para o mestrado, influenciado por diversos amigos, até por não saber qual leque da carreira seguir. Quando eu terminei o mestrado, eu parei e pensei, nossa, mas o que eu quero agora? Como eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei da ideia de salvar pessoas, eu acho que isso é um ponto muito interessante aqui. A farmácia já foi uma escolha, assim, na ideia de auxiliar, ajudar as pessoas. Então, juntou o meu gosto por atividade física, salvar pessoas com estabilidade é igual bombeiro. Somando as três Somou tudo, coisas, chegou eu onde cheguei você no queria. bombeiro. Então, o que parecia ser uma mudança de rota, na verdade, era aproximação com o propósito que já existia para você. Exatamente, eu vejo como isso. Quando eu junto tudo, né, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fez farmácia, fez um mestrado, poderia ter dado aula, que desvio de carreira para ir para o corpo de bombeiros. Eu falo, não, não. Na verdade, as coisas só foram se somando, mudando um pouquinho de forma para chegar onde a gente chegou hoje. Tenente, você compartilhando aqui com a gente sobre essa escolha, fala um pouco mais o que te atraiu para o Corpo de Bombeiros, para a estabilidade, a disciplina, o preparo físico, o serviço à população. Olha, eu acho que foi o chamado de salvar vidas. Disse dentro do militarismo que a vocação é uma das coisas que atrai as pessoas para essa carreira. Às vezes a tradição, por exemplo, você é filho de militar, tem algum militar na família, você acaba seguindo a tradição e vai para a carreira. Ou a necessidade, no caso que as pessoas precisam. Ou a vocação, que eu diria que foi o meu caso. Então, a ideia de salvar vidas mesmo, de ajudar a população aliado assim a uma estabilidade financeira e uma profissão voltada com cuidado, porque a gente tem que manter um preparo físico em dia, que é algo que eu gosto, treinamento físico que eu gosto, foi Um conjunto que te agradou exato. muito. E como que foi a experiência na academia militar? Você imaginava que se identificaria tanto com esse ambiente? A experiência na academia militar ela é bem peculiar, né? Tem alguns detalhes que não é legal de lembrar, porque demanda muito, mas como eu tinha, sabe uma pessoa que entra com fé? A fé que é tudo aquilo que você vai passar tem um porquê? Eu era essa pessoa. Tanto que eu via muitos colegas, porque realmente a gente sofre durante o treinamento militar. E isso é necessário para o tipo de profissão que a gente exerce. Você não pode ter uma parte emocional frágil, de maneira nenhuma, com as coisas que a gente vivencia no dia a dia. Mas eu via muitos colegas que se incomodavam muito com aquilo, com, a gente chama de sugação, né? Com o treinamento físico, com às vezes um teste emocional pelo qual você passava. Mas eu na minha cabeça eu estava assim, não, mas eu preciso disso.
Então, por dentro, eu tava sorrindo, sabe? Mesmo nos momentos mais difíceis, e eu não vou negar que eu passei por alguns momentos bastante difíceis durante a minha formação. Naquele momento, eu consegui olhar com carinho. Hoje eu olho assim, lembro, mas Foi bom, foi não, importante, eu precisava, mas não quero mais. exatamente. Ô, Tenente Cássia, e depois da formação, você volta para a região de Maringá e em seguida vem para Cianorte. A princípio seria temporário. Em que momento a cidade te conquistou? Nossa, é difícil pontuar um momento específico, assim, mas foi muito rápido. Eu lembro que foi muito rápido, assim. Primeiro ano já que eu passei, porque eu vim para cá bem no auge da pandemia, então realmente foi um período conturbado que a gente passou ali em 2020. Mas assim que a gente superou essa fase, que eu pude conhecer melhor a cidade, uma cidade tranquila, com muito verde, que é uma coisa que eu gosto muito, para caminhar, correr. Então, falei, nossa, eu ficaria aqui mais um tempo. Acho que eu não preciso me preocupar em voltar tão rápido para Maringá. E esse mais um tempo foi indo, e hoje a gente já está há Ah, 5 anos aqui com tranquilidade. e hoje você atua na seção de pessoal e também no subcomando. Explica para quem está em casa nos assistindo o que significa isso na prática. A sessão de pessoal hoje, ela vai lidar então com toda a parte dos direitos dos militares. Então, tudo aquilo que se refere à parte de promoção, férias, licença, poderia dizer que a gente pode fazer um paralelo com o RH. A sessão de pessoal seria o RH do Corpo de Bombeiros, seria isso, do quartel, né? O subcomando é uma função já aí de auxílio ao comandante da unidade, então a gente está ali logo abaixo do comandante, que é um major hoje, e na ausência do major, inclusive, a gente responde por funções de comando. O subcomandante ele teria a função hoje, então, de auxiliar diretamente o comandante em todas as demandas que ele necessitar, a questão de ver como a tropa está, alguma coisa que teria que ser ajustado, acaba ficando a cargo do subcomandante. Porque o comando acaba tendo uma função uma interface mais externa, digamos assim. Então, acho que seria isso. E além disso, também a seção de pessoal, além dessa parte de RH, toda a parte que a gente chamaria de jurídico também. Então, qualquer questões relacionadas a salário, a direitos, enfim, vai parar ali na nossa seção. Sobre o subcomando, é interessante frisar que, eventualmente, na ausência do comandante, quem assume o comando da unidade é o subcomandante. Inclusive, agora no mês de janeiro, o nosso Major Track estava de férias regulamentares, e eu acabei ficando à frente da unidade aí o mês de janeiro todo, à frente do comando da 4ª Companhia Independente. Justamente, Tenente Cássia. Eu acredito que foi por isso que nós não conseguimos trazê-la aqui antes, né? Porque era a nossa vontade fazer essa entrevista, mas eu acredito que até pelo acúmulo de atribuições que você teve lá, né? E tem, né? Como sempre, mas não foi possível a gente fazer essa entrevista antes. Mas estamos muito felizes por você estar aqui hoje. E a gente tem muito que conversar aqui. Eu tenho certeza que quem nos acompanha está gostando muito. Já peço para que você compartilhe com os seus amigos as informações que a Tenente Cássia está trazendo aqui, muito relevantes. Tenente, vamos continuar aqui. Você estava falando das atribuições, né? Existe um trabalho de bastidor muito grande dentro do quartel e a população não vê, não conhece essa parte, né? Como que funciona essa engrenagem? Realmente, existe toda uma parte administrativa para dar um suporte para os militares que fazem um atendimento, como a gente chama, da ponta. Eu sempre brinco que eles têm o filé mignon do serviço, é o serviço operacional, é aquele caminhão de bombeiro que você vê na rua, aquela ambulância que realmente vai fazer o atendimento à população. Mas para que esse atendimento ocorra, existe toda uma engrenagem administrativa por trás que precisa dar suporte a essas funções. E às vezes pode parecer simples, mas ela é. Hoje eu consigo olhar com mais carinho, né? Porque não sou eu que estou lá na ponta dos lixos, muitas vezes, combatendo incêndio, não sou eu que estou atendendo ao líquido. Mas eu sei que o papel que eu desempenho, assim como toda a estrutura administrativa do quartel, é que vai dar um suporte para que os militares possam estar ali. Toda a parte de logística, que vai possibilitar que as viaturas estejam em condições, alimentação adequada, as estruturas do quartel, que os direitos dos militares, quem entra de férias, quem sai, quem está de licença, enfim, toda essa parte, quem vai estar escalado tal dia, tudo isso faz parte da atividade administrativa que a gente desempenha diariamente. E você também acompanha ocorrências de maior porte, né? Momentos de crise. Como que é lidar com esse nível de responsabilidade?
Olha, hoje, após quase 10 anos de serviço, eu consigo administrar isso com bastante tranquilidade. Mas eu vou te dizer que foi algo construído paulatinamente ali, porque realmente é desafiador, é bastante desafiador. Quando eu lembro das minhas primeiras ocorrências lá, quando eu era aspirante a oficial ainda, ia para a ocorrência com o coração acelerado, assim, porque não sabia. Quem sabe que está por vir, eu Exatamente. imagino. E a gente vai construindo essa parte emocional, porque é o que eu sempre digo. Nas ocorrências, o bombeiro, a gente tem que estar extremamente calmo, porque a gente já vai ter uma crise para lidar. Então, normalmente os civis ali envolvidos, né, que a gente chama os paisanos, né, como aqui na lado militar a gente usa esse termo, ele vai estar desesperado, ele vai estar no pior momento da vida dele. E ele precisa que você, bombeiro que chega naquela ocorrência, tenha lucidez para atender isso com tranquilidade. E hoje eu tenho muita confiança na minha tropa, nos nossos militares, né? Isso é bastante importante, a gente tem um trabalho de integração bem importante. Então, hoje eu posso dizer que eu consigo lidar com isso com mais tranquilidade. E vocês parecem sempre calmos, sempre seguros, sempre fazendo tudo com excelência, né? Tenente, muitas pessoas veem o bombeiro como um herói. E de fato vocês são, né? Porque vocês realmente salvam pessoas. Mas existe uma expectativa de que o bombeiro seja quase um super-herói. Mas você defende um olhar mais humano. Por quê? Sim, com certeza. Heróis nós somos. E hoje eu consigo trazer isso com bastante tranquilidade pelo tipo de atividade que nós desempenhamos. E eu tenho muito orgulho disso, inclusive, dessa construção até aqui, dessa profissão linda. Mas nós somos seres humanos. Os bombeiros são seres humanos. Por trás dessa farda, existe um pai de família, existe uma esposa, às vezes uma mãe, um marido, um filho que tem responsabilidades pessoais, que tem toda uma vida pessoal. É um ser humano. E eu diria para você que a atividade que a gente desempenha, como você falou mesmo, o nível de técnica, o nível, não vou dizer de frieza, mas assim, de clareza que você tem que ter numa ocorrência de tranquilidade, muitas vezes espera-se que aquele militar seja um super-herói por isso, né? Ah, porque o bombeiro ele é muito técnico, ele tem que chegar na ocorrência, ele tem que desempenhar uma atividade e ser perfeito, ser um super-herói. E às vezes a gente não sabe que por trás daquela figura que está ali, a gente se esquece, na verdade, que há uma pessoa com seus problemas pessoais, que às vezes deixou uma briga em casa, que às vezes deixou um filho, uma conta para pagar, enfim. E hoje eu tento trazer esse olhar mais humano, sim, que por trás de cada um desses militares existe uma história de vida, existem problemas que eles carregam e eles precisam ter um suporte dentro da instituição que lide com isso também. Então, por isso que hoje eu tento trazer esse olhar mais humano, que muitas vezes ele não é tão valorizado, digamos assim, por conta das habilidades técnicas que são exigidas de nós. É um ser humano ali, com toda a demanda de uma pessoa normal, mas se esquecendo de si por um tempo para se colocar em prol das outras pessoas, né? Exatamente. E daí, por causa disso, a gente tenta trazer mesmo a questão de uma escuta, um encaminhamento no caso de uma situação traumática, porque pode acontecer. É que depois de um tempo se torna normal, entre aspas, mas a gente enfrenta situações traumáticas no dia a dia, dependendo do tipo de ocorrência que a gente vai atender e tudo mais. Então, esse olhar humano para a figura da pessoa por trás dessa farda, eu acho que é muito importante. É muito importante, até para que a pessoa continue bem, tranquila, saudável e possa continuar fazendo esse trabalho com excelência como vocês fazem, Com né? certeza. Tenente, o que você percebe hoje dentro da corporação com relação à saúde emocional dos militares? Nós melhoramos muito em relação ao que já fomos. Hoje percebe-se, existem programas de acompanhamento dos militares, acompanhamento psicológico, até a disponibilização de profissionais de psicologia mesmo para fazer acompanhamento em casos pessoais. Mas nós ainda temos um caminho muito grande a trilhar, porque por ser uma profissão que exige muito do ser humano, eu acredito que podemos melhorar, sim. Tenente, como nós estamos falando sobre saúde emocional, teve uma situação que você comentou conosco nos bastidores que foi marcante para você. Você poderia compartilhar conosco aqui com a nossa audiência? Sim, com certeza. Foi uma ocorrência que eu atendi quando eu ainda era aspirante a tenente, né? Aspirante oficial, um período de estágio, ali no 5º Batalhão em Maringá. A gente foi acionado por uma colisão ônibus, auto-ônibus. E a informação que a gente tinha é que provavelmente todas as vítimas do veículo já estavam em óbito. Beleza, situação da nossa rotina ali, normalmente
realmente a gente se depara muito com situações de óbito. Mas quando a gente chegou na cena para atender, teve uma certa comoção, porque esse era um veículo que ele estava na terceira faixa dele, ou seja, o veículo estava indo no sentido Maringá numa terceira pista, num momento que tinha uma terceira pista, e veio um ônibus em sentido contrário e atravessou a terceira faixa, pegou esse veículo numa colisão que foi fatal para as 4 pessoas que estavam dentro do veículo. E o que me chamou a atenção era que eram 2 casais, então quando a gente ali chegou em ML no local, que a gente foi fazer a remoção, e a gente começou a cortar o carro ali para fazer as extrações dos corpos, as 2 mulheres, eram 2 casais, e as 2 mulheres estavam de vestido de festa, uma delas assim tinha uma bolsinha, sabe, aquelas bolsinhas de festa, com a sandália, e a gente depois teve informações que eles estariam indo para uma formatura, eram os pais e tios de uma formanda que estava se formando naquela noite. E esses detalhes, eu diria sórdidos desse momento da morte, de você ver a bolsa da pessoa, a sandália, o vestido de festa. 2 casais que jamais saíram de casa pensando que naquele dia iriam Seria o viver os último seus dia. últimos dias, os seus últimos momentos. E depois, claro, no momento da ocorrência, a gente tem uma frieza, a gente consegue lidar com aquilo com uma certa normalidade. Mas aquilo depois ficou ressoando em mim por muitos dias e eu passei a enxergar a vida de um jeito diferente. Que muitas vezes a gente vive e esquece que a vida ela é finita. A gente vive como se nunca fosse morrer. E a verdade é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, quanto tempo Deus vai nos dar ainda. É verdade. Então, essa experiência me marcou bastante. Passei por muitas outras similares em outros momentos, mas essa em especial eu carrego hoje, até hoje, ela com carinho e com aquela lembrança assim de, meu Deus, De ter um cuidado, isso. né, em tentar viver bem a cada dia, porque realmente não sabemos qual é o último dia. Né? Exatamente, exatamente. E esse seu olhar de cuidado, esse olhar humano que você tem, não só com os colegas de trabalho, mas como pessoa, como você mostra aqui, te conduziu então para esse cuidado, para essa gestão de pessoas em trabalho? Na verdade, eu diria que hoje eu achei um ponto de equilíbrio. Porque o militarismo por si só, ele tem uma estrutura bastante rígida. A hierarquia e disciplina são as nossas bases. É por isso que eu falei que se espera, às vezes, até que a gente seja meio super-herói, meio mecânico. A gente é treinado para isso, para, inclusive, em momentos de crise, a gente conseguir lidar com aquilo com tranquilidade. Mas eu percebi, com o passar do tempo, no meu dia a dia, a vivência foi me trazendo isso, que as pessoas que nós não somos robôs, não somos super-heróis, somos pessoas. E muitas vezes não tinha um espaço para, não havia um espaço seguro para que essa pessoa por trás do militar fosse ouvida. Então eu passei a pensar assim, poxa, eu já faço um trabalho de gestão de pessoas, que eu diria que é saber colocar cada um no seu lugar e extrair o melhor de cada um para que o serviço seja desempenhado da melhor maneira. Por que não agregar isso à parte humana e conseguir ouvir melhor esses militares, dar uma abertura para quando eles têm uma situação que muitas vezes eles não teriam para onde levar? E eu tenho achado muito que tem sido muito positivo até aqui. Tenente, então você acredita que cuidar de quem cuida da sociedade talvez seja um dos maiores desafios hoje? Com certeza, porque para eu atender uma ocorrência, para eu cuidar da sociedade, que muitas vezes essa sociedade, essa pessoa envolvida na ocorrência, ela está num momento mais sensível, pode ser que talvez seja um dos momentos mais traumáticos da vida dela. Essa pessoa que está prestando esse atendimento, ou seja, o meu militar, hoje, ele precisa estar com condições emocionais adequadas, ele precisa estar com um emocional saudável. E para torná-lo, manter esse emocional dele saudável, é o que a gente procura fazer esse trabalho de escuta e trazer mais humanidade no nosso dia a dia. E ainda tem uma particularidade com as mulheres, né? Pelo cuidado com casa, com filhos, questões femininas, então, e isso tudo vai para o trabalho, então é muito importante esse cuidado, né, tenente? Você disse algo muito forte, que precisou aprender a integrar o ser mulher com o ser militar. Por muito tempo, achou que precisava anular o feminino. Quando que isso mudou? É bem recente, apesar de eu já ter 10 anos de corporação, foi bem recentemente que eu percebi que eu estava anulando o meu feminino sendo militar. Porque assim, vamos lá, o que eu acredito hoje? Eu tento achar um ponto de equilíbrio. A gente tem uma postura a zelar quando você está envergando essa farda. Eu falo, não tem, a Cássia não está aqui, é a Tenente Cássia. A Tenente Cássia se porta diferente, ela fala diferente, porque ela está representando uma instituição.
E a gente sabe que quando se trata de feminino e masculinos, existem papéis na sociedade e tudo mais. E o Corpo de Bombeiros, por si só, é uma instituição tradicionalmente masculina. Para você ter uma noção, faz apenas 20 anos, o ano passado nós comemoramos 20 anos de ingresso das primeiras mulheres. Então, ainda é um ambiente relativamente hostil para o feminino. E quando a gente chega numa ocorrência, por exemplo, desempenha uma determinada atividade, não é o feminino que vai fazer diferença. Não sei se você consegue me entender. Quando você chega numa ocorrência, por exemplo, teve uma colisão, você foi atendido, tem um incêndio. Naquele momento, é a atividade técnica do bombeiro militar que é esperada. Então, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. E a gente sabe que, por tradição, as características do feminino não se integram muito nisso. Quando a gente para olhar ali, que o feminino é muito sobre nutrir, sobre cuidar, sobre delicadeza, sobre beleza. Hoje eu consigo olhar isso com um olhar mais tranquilo. E a nossa função de bombeiro não pede nada disso. Então, veja que é um grande desafio você conseguir desempenhar essa atividade sem trazer o feminino. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que não é possível. As mulheres, elas podem o que elas quiserem. A gente sabe todos os estratos aí da sociedade que as mulheres já ocuparam de posições. Com o Corpo de Bombeiros não é diferente. Mas é desafiador, sim, porque as principais características inerentes ao feminino, elas não vão ter valor, entre aspas, na atividade desempenhada. Mas é possível, como você falou aqui, trazer os dois, né, tenente? É possível integrar, sim. É o que eu falo, sempre falava. Gente, vou falar meninos e meninas, às vezes, porque eu vejo a tropa, assim, muito com um olhar de maternidade, às vezes. É como se fosse ali, eles estão sob os nossos cuidados, de certa forma, então, se às vezes escapar um meninos e meninas, é isso. Eu sempre falava para as meninas, para as mulheres, quando elas se formaram no último curso que a gente teve de formação de soldados, nós formamos 6 militares mulheres. E dessas, na nossa unidade, ficaram 3. Então, hoje nós temos 3 soldados bombeiras. Isso é porque a graduação não muda, né? Não tem inflexão. Então, nós temos 3 soldados do sexo feminino. E eu sempre falei para elas que seria um desafio para elas, porque normalmente as questões relativas ao feminino delas não seriam valorizadas na função que elas exercem. Quando ela está lá guarnecendo o caminhão, como auxiliar de linha, ela vai ter que muitas vezes abrir mão de ter as unhas maiores, porque ela vai ter que fazer uma atividade, lidar com equipamentos em que as unhas podem atrapalhar, por exemplo. E ela vai ter que ter força para se equiparar a um outro militar que poderia estar desempenhando aquela função, entende? Então, veja que o que se espera de um feminino não é o corriqueiro do dia a dia. Mas mesmo assim é possível integrar, você não precisa deixar suas vaidades de usar ali o seu blushzinho, o seu brinquinho e tudo mais. Mas é desafiador. O que não impede em nada que as funções sejam bem desempenhadas. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu ouço alguns colegas comentando: olha, tem a soldado fulana que eu prefiro 1000 vezes trabalhar com ela do que com o soldado ciclano, porque eu sei que ela vai desempenhar uma função muito melhor. Porque é uma atividade que pode sim ser desempenhada independente do seu sexo. Mas você tem que ter em mente que ela vai exigir de você preparo físico. E que naquele momento que você está lá enquanto soldado, você é um soldado, não é uma menininha. Exatamente. E é o que eu falo, porque normalmente nas nossas ocorrências você vai ver um bombeiro equipado, né? Ele está de EPI, equipamento de proteção individual, com galê, que é aquele capacete característico. Você não sabe debaixo daquele galê se tem um homem, se tem uma mulher, se tem um mais jovem, um mais velho. Você sabe que quem está debaixo daquele galê tem que apagar um incêndio. E é isso que eu sempre procurei trazer para elas. Mas é possível sim, com preparo físico, com disposição. E é isso que acontece, inclusive, né, tenente? O que acontece quando a mulher tenta se encaixar em ambientes muito rígidos, sem respeitar a própria natureza, o próprio feminino, como você colocou aqui? Esse é um assunto, eu diria, delicado, que talvez eu vá aqui na contramão de muitas opiniões populares disseminadas hoje em dia. Talvez eu sou até um pouquinho polêmica, mas eu não me importo. Vamos falar o que eu acho sobre isso. O feminino, ele é uma energia muito bonita, né? Como eu já falei para você que eu acredito hoje, é uma energia de cuidado, de nutrição, é uma energia conectada com ciclos, o próprio ciclo menstrual, hormonal. Não adianta você... Aliás, vou te fazer essa pergunta, então. No seu dia a dia, você não é a mesma mulher todos os dias do mês.
Não, Dependendo do hormônio, do ciclo hormonal que você tá, muda totalmente. totalmente. O homem não, o homem tem o ciclo hormonal dele constante. Então, Regular. regular. Teoricamente, ele vai desempenhar da mesma maneira todos os dias do mês. Ou seja, nós temos momentos em que nós precisamos de nos acolher mais. Nós somos mulheres de fases, como eu digo. E se você começa a sufocar isso e querer se equiparar ao homem, e não é que você não pode entende porque é delicado? Uhum. Você vai desempenhar tudo que ele desempenha, mas você precisa respeitar os seus momentos. E é esse que eu acho que é o maior desafio, é você saber respeitar os momentos do seu feminino. Talvez aquele dia que você tem que estar mais introspectiva, aquele dia que você não vai interagir tanto, aquele dia que você não vai talvez conseguir dar os 100% da força, porque você está num ciclo, num momento ali que entende? Mas tudo isso é adaptável. E por muito tempo da minha carreira, eu ignorei isso tremendamente. Porque Eu se queria ser um cobrar. homem. Eu falo, eu brinco hoje, eu falo que eu queria ser um homem. Eu acho que eu tinha que performar como homem, e não é sobre isso. Eu desempenho funções que são desempenhadas por homens e mulheres, conheço, né? Temos tenentes oficiais, praças, homens e mulheres, mas eu sou uma mulher. Então, por que não explorar, muitas vezes, as características femininas até, que podem ser favoráveis para a profissão? Que é, a mulher, ela tende a ser mais colaborativa que competitiva, ela Tem consegue ouvir mais. percepção, sensibilidade. Exatamente, que é o que eu tento trazer hoje para o dia a dia. Então, hoje, com esse olhar mais consciente, eu consegui entender isso. Que tem momentos que eu preciso respeitar certas coisas e que isso em nada muda a minha função. E eu sempre tento trazer isso para os soldados, para as praças também. E hoje, o que significa para você ser mulher dentro da farda? Olha, hoje eu consigo olhar para isso com muito amor e com muito acolhimento, que eu tenho muito orgulho, eu não vou negar. É uma profissão que eu escolhi de coração, é, dentro de tudo isso que é o meu ser, que é um ser que veio para essa existência para salvar e ajudar, eu me vejo como ser humano mesmo, ser que aqui está, que para mim isso me faz bem. Então eu acho que tem tudo a ver com a profissão. E apesar de ser uma profissão que ela tem como base hierarquia, disciplina, uma certa rigidez, que exige de mim muitas vezes uma postura diferente, mas eu não preciso deixar de ser a Cássia para ser a Tenente Cássia. Mas a Tenente Cássia talvez ela vai me exigir uma postura diferente em alguns momentos, um cuidado com certas falas, com certas coisas, mas a Cássia tá lá, sabe? Então eu acho que eu aprendi a parar de sufocar a Cássia para ser a Tenente Cássia. E os encantos da Cássia, a personalidade da Cássia vai com ela onde ela for, inclusive para o trabalho, né? Com Então, certeza. não tem como separar realmente, né? Você não pode trazer um desajuste emocional. E, como você colocou muito bem, não afeta em nada o desempenho de vocês, né? Sim, porque, ó, para mim uma chave, assim, foi o momento que eu percebi, eu preciso olhar com isso com carinho, foi quando? Eu estava em casa, olha, eu olhava assim, poxa, mas é a profissão que eu sempre sonhei, eu cheguei aqui, eu desempenhei isso, tenho um companheiro maravilhoso que me apoia, que cuida de mim, por que que eu tô sobrecarregada? Por que eu tô tão cansada? O que que tá errado? Então aí foi onde eu comecei a olhar com carinho que essa questão dos meus ciclos, né, dos períodos cíclicos que eu tinha, dos momentos que eu tinha que me acolher, e que eu entendi que eu estava levando muito essa austeridade do militarismo para casa. Porque eu falo, gente, por mais que a personalidade é a mesma, mas é diferente. Para mim é diferente. Quando eu visto essa farda aqui, é meio super-heroína mesmo, mas é só quando eu tô aqui, sabe? Parece que existe uma postura a zelar, existe uma instituição que você está representando. Então, um pouquinho você vai suprimir, mas tem que ser só um pouquinho. O A sua essência tem que estar cuidado aqui. com a instituição, o cuidado com as pessoas, né? Traz esse peso, essa responsabilidade muito grande, então afeta de certa forma. Sim, com certeza. Tenente Cássia, você convive com situações em que tudo pode mudar em segundos, né? O que isso te ensinou sobre tempo e sobre o presente? Olha, que o presente é o presente é o agora e a gente tem que viver o agora. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter as coisas sob controle. Acho que para o nosso trabalho é bastante importante. A gente tem uma rotina, né? O militarismo traz muito isso. Uma rotina a ser seguida, todos os dias você vai fazer coisas que podem ser parecidas, mas de maneira nenhuma isso é entediante, porque tudo pode acontecer. No serviço ali, de repente,
tá tudo ok e pode virar tudo de ponta cabeça, entrar uma ocorrência de grandes proporções, você tem que estar preparado para tomar decisões difíceis. Mas o presente, a pergunta foi sobre como eu vejo o presente. Eu acho que a gente tem, isso me fez ver que o presente está aqui, que a gente precisa viver ele da forma mais intensa possível, porque de fato é a única coisa que nós temos, é o presente. Tenente, é muito importante isso que você está nos trazendo aqui. Eu até gostaria de perguntar para você o que a gente precisa lembrar como sociedade sobre a vida e sobre a forma como nós estamos vivendo. A gente lida no nosso dia a dia com o pior da sociedade, eu diria, os piores momentos da sociedade, né? Realmente ocorrências que eu diria para você, alto, não vou colocar essa estatística, mas 95% dos casos poderiam ser evitados. A gente vê que existe muita imprudência, muita imperícia das pessoas. A gente trabalha no dia a dia com um índice alto de acidentes de trânsito. Então, as pessoas vivem, a gente volta naquele ponto, elas vivem como se não fossem morrer, como se elas pudessem ser imprudentes, negligentes, o que isso não acarretaria em nada. Até que acontece, infelizmente, acontece um acidente, muitas vezes acidentes que são fatais. Então, a gente volta para o ponto do ser humano vivendo como se ele não fosse morrer. E isso não é verdade. E nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com isso a todo momento. Acontece até com quem está fazendo, tipo, teoricamente tudo certo, como você colocou aquela situação de que eles estavam indo na terceira via, né, e foram atravessados por um caminhão. Imagina quando não há uma cautela, né? Exatamente, porque claro, nessa parte vai ter normalmente uma parte do acidente que vai estar correta, E a outra, colisão, e outra parte que teve o infortúnio de ser envolvida naquela situação e muitas vezes acaba ficando com a maior parte do prejuízo, inclusive, infelizmente. Por isso que a gente reforça aqui a necessidade, a importância da atenção no trânsito, de seguir as regras, porque mesmo você tomando todo o cuidado com a sua parte, você às vezes vai ter que dirigir por você e pelo próximo, porque o próximo não vai estar tomando os cuidados adequados, né? Então, eu volto nesse ponto, a gente tem que viver, a vida acontece agora. Muitas vezes, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a serem envolvidos numa situação fatal. E aí? Você está vivendo a sua vida da melhor maneira possível? está vivendo o presente como se fosse um presente mesmo? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria sem ter arrependimentos? É sobre isso. É uma pergunta difícil, é sobre isso, gente. Tenente, diante de toda a sua experiência, que mensagem você deixaria para mulheres que querem entrar em ambientes considerados difíceis ou rígidos? Eu diria que venham, porque vocês podem tudo. Mulheres, nós podemos tudo que a gente quiser. É por isso que eu falo que não tem que haver julgamento. Hoje eu trago isso com muita consciência. Eu sou a mulher que escolheu uma carreira, escolheu independência, mas a gente tem uma série de mulheres que escolhem maternar, que ficam e cuidam dos seus lares. Isso é lindo, isso é grandioso também. Mas para as que querem vir para um ambiente mais hostil para a feminilidade, o que eu diria é que você tem que ter resiliência, porque é preciso. Muitas vezes as pessoas elas não vão ter uma compreensão. Homens, claro, maioria das vezes homens, existe um certo pensamento preconceituoso. Ah, porque ela é mulher, ela não pode, porque ela é mulher, ela não consegue. Mas hoje eu também consigo ter um outro olhar. Existe também aquele colega que às vezes quer te preservar. Porque, nossa, a gente poderia aqui falar e entrar numa discussão muito grande, eu nem vou para esse lado, porque senão de feminino e masculino. O masculino saudável, ele é protetor, ele cuida, e o feminino saudável, ele nutre, né? Ele acolhe. Então, veja, vou dar um exemplo nosso do trabalho. Tá lá na ambulância um militar, nós trabalhamos em 3 militares normalmente, tem 2 militares, homem e uma mulher. Às vezes, inconscientemente, o colega homem vai querer poupar a colega mulher de fazer alguma coisa. Mas entende que é inconsciente? Às vezes é porque ela é mulher. É um instinto. É um instinto de proteção. Tem algo mais pesado, deixa que eu faça. Exatamente. Então, por isso que eu falo, nem tudo, não levem tudo também para o lado arredio. Ah, ele está achando que eu não consigo. Às vezes ele só está sendo gentil. E se ele achar que você não consegue, se você chegou até aqui, se você escolheu esse caminho, com certeza é porque você está disposta a provar que você consegue, né? Então, eu não vou negar que nós, no nosso trabalho, por sermos mulheres, muitas vezes no Corpo de Bombeiros, eu tive que provar
muito mais do que um colega homem, na mesma coisa, na mesma função. Só porque existe essa coisa de, ela é mulher, será que ela aguenta? Então, às vezes, a gente é testado muito mais. Mas para os que querem vir, venham, porque eu, particularmente, eu sou apaixonado por essa profissão, e qualquer que seja a profissão, que seja uma profissão predominantemente masculina, se a mulher quiser, ela vai lá, vai fazer, e ainda vai fazer maquiada, linda, bela e maravilhosa. A verdade é essa. Tenente, recentemente houve, através de um cidadão sonortense, um feminicídio aqui na região. E eu gostaria de pedir para você trazer para as mulheres, porque isso é uma pauta aqui sobre isso, a gente trabalha muito isso, esse cuidado, né, não só com as mulheres, mas com toda a família, mas um cuidado especial com a mulher. Como a mulher pode se cuidar, se prevenir nesse sentido? Sim, foi uma fatalidade mesmo, infelizmente. E o que eu posso dizer é que as mulheres elas têm que estar muito atentas, atentas aos seus parceiros, atentas às pessoas com quem elas se relacionam, porque existem comportamentos. Normalmente, esse homem ele tende a dar sinais antes de que se chegue a um ato fatídico como esse que acabou acontecendo. Então, ao observar algum tipo de comportamento que a coloque em risco, algum tipo de violência, a violência não precisa ser física, ela pode ser verbal, muitas vezes. Já é um sinal de alerta para que essa mulher se afaste desse homem, não mantenha um envolvimento. E claro, a gente sabe que é muito simples falar, se afasta, mas muitas vezes ela está envolvida numa relação ali, ela não tem com quem contar e tudo mais, mas existem autoridades hoje, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem autoridades competentes para lidar com casos específicos de violência doméstica, então, de maneira nenhuma, as mulheres devem se submeter a passar por isso. Se ela se sentir ameaçada, se ela perceber mudanças de comportamento, seja não necessariamente no parceiro, porque às vezes pode ser num pai, pode ser num irmão, né? Pode ser uma figura masculina próxima ali. Se ela se sentir ameaçada, ela já pode procurar os órgãos competentes para que medidas sejam tomadas e para prevenir esse tipo de situação fatídica que infelizmente acabou acontecendo. E a tenente falou muito aqui sobre o feminino, e nós não poderíamos deixar de falar sobre esse alerta e sobre esse cuidado, né? Tenente, e que mensagem você deixa para quem está nos assistindo hoje sobre a prevenção a acidentes? Não só acidentes, acidentes de trânsito, acidentes em geral, mas outras condutas, né? Porque o Corpo de Bombeiros ele é muito amplo. A gente acaba atendendo uma gama muito grande de acidentes. Em termos de trânsito, o que a gente poderia dizer para quem está nos assistindo é: siga a sinalização de trânsito, não exceda o limite de velocidade, não corte preferenciais, porque os problemas maiores de acidente que a gente tem na cidade, infelizmente, acabam sendo por isso, pessoas que às vezes cortam ali a preferencial. Os acidentes em rodovia geralmente envolvem excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, ou seja, todas as situações que poderiam ser evitadas. Então, atente-se às normas de trânsito. Se beber, não dirija. Infelizmente, o álcool ainda é um dos casos mais complicados que a gente. É um vilão muito recorrente nos nossos acidentes e um potencializador de fatalidades, infelizmente. Então, se você for beber, não dirija. Já combina um motorista da rodada. Hoje a gente tem aplicativos aqui na cidade que você pode ir, pegar Fácil, de baixo Exato, custo, é muito exatamente. fácil. Mas se for dirigir, não beba. Se bebeu, não dirija. Respeite a legislação de trânsito, respeite a sinalização. Em casa, cuidados básicos também com segurança. Se você tem uma dúvida em relação, procure quando você for utilizar e for mexer com fogo, às vezes vai acender uma churrasqueira, às vezes está perto de um local com água, não sabe nadar. E sempre ter atenção para não se colocar em situações de perigo sem necessidade. Então seria isso. Mas no caso de uma inevitabilidade, uma situação de risco, o Corpo de Bombeiros está sempre a postos. É só você ligar o 93, que é o nosso número, que nós estaremos prontos a socorrer a população no que quer que seja a situação de acidentes. Muito obrigado, tenente. Meninas, e agora entre nós. Durante a entrevista, não pude deixar de observar aqui a bota da tenente. E eu, enquanto consultora de imagem, também não pude evitar de pensar em quantos estilos caberia essa bota, né? Cabe para um fashionista, né? Até para um casual, enfim.
Se nós tivéssemos acesso à bota do Corpo de Bombeiros, a gente ia se virar muito bem com ela. Eu, inclusive, gostei muito, viu, Tenente? Obrigada, você viu que ela combina com o nosso fardamento, né? Inclusive esse fardamento aqui chamado Gold, Olha que combina chique, com gold, gente, brilhante, reluzente, uma coisa glamurosa. Exato. Remete ao feminino. Exatamente. Muito obrigado, Tenente. Foi uma brincadeira aqui, uma descontração, mas com todo sentido, claro, né, gente? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi de extrema importância para nós e para a nossa sociedade a nossa conversa aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês conversando um pouquinho mais sobre a Cássia, por trás da farda da Tenente Cássia. É um prazer imenso e muito obrigada pelo convite. Tá, eu que agradeço. E por trás de cada profissão existem histórias, como você conheceu aqui. Por trás de cada farda existem pessoas. E por trás da força que a gente vê, existe também sensibilidade, cuidado e humanidade. Conversar com a Tenente Cássia nos lembra que salvar vidas também é olhar para o outro, cuidar das emoções e valorizar o tempo que temos. Nós agradecemos novamente aqui a Tenente Cássia por essa entrevista maravilhosa e o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.